Bom, então o que a gente vai tá vendo nessa aula de hoje é as propriedades do logaritmo, tá? Vou pôr aqui em tela é, o logaritmo, no caso aqui eu vou estar explicando as propriedades, porque aí na sequência a gente vai estar entrando na função logaritmo, né? Então, essa aula de hoje a gente vai estar explicando essas propriedades, né? Como se fosse aí uma revisão, mas como vocês ainda não viram esse assunto, não é uma revisão, né? A gente vai ver mesmo a propriedade. Bom, então, logaritmo, né? Tá aqui. Eu vou passar essa parte inicial aqui, que eu trago aqui um exemplo aqui, né? Uma tabelinha aí, uma ideia aí nacional, uma introdução, né? Do logaritmo. Eu vou passar aqui logo direto para definição e ver os exemplos, porque assim, a questão da leitura dessa introdução aí, eu vou estar disponibilizando depois o material para vocês lerem mais com calma, porque o objetivo aqui dessa aula, digamos, é explicar a definição do logaritmo mesmo e algumas resoluções de exemplos, tá? E aí eu vou estar disponibilizando o material para que vocês façam uma leitura mais aprofundada, com calma, ver o passo a passo, tá? É, Bom, então a definição de logaritmo, temos aqui, ó, dados os números reais positivos A e B com A diferente de 1, ou seja, o coeficiente A sendo diferente de 1, o logaritmo de B na base A é o número real tal que A elevado ao expoente x é igual a B. Ou seja, o logaritmo de A na base B, a gente se lê assim, tá? Logaritmo de A na base B é igual a x. Portanto, o A elevado ao expoente x é igual a B. Tá? Então, essa aqui é a fórmula aí do logaritmo. Tá? O número B é conhecido como logaritmando, tá? O que é, no caso aqui, a base, logaritmando. Bom, o que é que isso significa, né, na prática? Vamos ver aí os exemplos do logaritmo aí. Bom, primeiro exemplo aqui, o exemplo A, foi dado aqui o log de 6 na base 36. Bom, no caso aqui é o log, na verdade, se lê assim, na verdade, qual que é o logaritmo de 36 na base 6, tá? A leitura, fazendo a leitura disso aqui, ó. No caso, a pergunta é, qual que é o logaritmo de 36 na base 6? Aí o logaritmo, no caso, é 2. Por que 2? Porque essa base aqui, ó, a gente sempre tem que reparar nessa base. Essa base, no caso aqui que foi dada 6, qual que é o expoente elevado ao determinado expoente que o resultado dê essa base aqui, 36. Então, no caso aqui, o expoente 2, né? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Então, sempre assim, tá? No caso aqui, ó, você vai imaginar qual que é o expoente dessa base aqui, ó, para que o resultado dê 36. Tá? Então, no caso aqui, o expoente 2, né? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36, certo? Então, isso aqui é o resultado. A letra B, logaritmo de 0,5 na base 2. Aí você vai pensar aqui, ó, qual que é o expoente, qual que é o expoente aqui de 2 elevado, vou pôr no caso 2 elevado a x, para que o resultado dê 0,5. Qual que é esse expoente? Bom, aqui a gente já tem um número decimal, né? Se a gente pensar que isso aqui é meio, a gente representar ele em fração, eu posso representar esse 0,5 em fração assim, ó, 1 sobre 2,
Oba, 1 sobre 2. Eu volto lá naquela questão lá das propriedades lá de expoente negativo, né? Oba, para mim representar então assim, ó, 2, eu tenho que colocar um expoente para ele ir, um expoente negativo para esse 2 descer para o denominador. Então aqui, esse x aqui, eu posso dizer que ele é simplesmente aqui menos 1, porque no instante que eu elevar aqui, ó, 2 elevado a menos 1, eu vou fazer aqui na frente aqui, ó, 2 elevado aqui a menos 1, opa, aqui não escreve, 2 elevado, aqui já tem o menos 1, 2 elevado a menos 1, eu preciso passar o que? Esse expoente para o denominador. Então, mantenho o 1 no numerador e a base aqui vai ser 2 elevado ao expoente 1 positivo, que é o próprio 2. Oba, então eu cheguei no valor que eu preciso, que é meio, né, 1 sobre 2, que a gente fazendo a divisão, a gente chega aqui nesse 0,5. Tá? Então, o logaritmo é isso. É associado aí com a potenciação, você sempre atentar no número que está aqui nessa base aqui, né? E imaginar qual que é o expoente dele para que o resultado dê essa chega no valor de b, né? No logaritmando que fala. Logaritmando. Bom, então, dando sequência aí na letra C. O que a gente tem aí na letra C? Deixa eu só voltar aqui. Então, a letra C, a gente tem aí o logaritmo de 1 na base 10, né? Logaritmo aí de 1 na base 10. Bom, então aí a gente pensa, qual vai ser aí qual vai ser o expoente de 10, qual vai ser aí o expoente de 10, tá? Para que o resultado dê 1. Então, trazendo para cá, qual vai ser o expoente aqui de 10 para que o resultado seja 1? Oba, quando a gente pensar em um expoente aqui para que o resultado dê 1, é só a gente pôr o zero, né? Então, qualquer valor que tem o expoente zero, o resultado sempre vai dar 1. Então, aqui, o resultado aqui, ou seja, o logaritmo aí vai ser zero, tá? E aqui, por último, aqui essa letra D, temos logaritmo de 12 na base de raiz cúbica de 12. Ó, então ele já trouxe aqui agora no caso aí, a base aí em formato de radiciação, que é a raiz quadrada, né? Raiz cúbica, na verdade, raiz cúbica. Então aqui a gente vai ter que pensar o quê? Qual que é, ó, pegando esse aqui, ó, raiz cúbica de 12, para que o resultado dê o próprio 12. Bom, qual vai ser a raiz cúbica de 12 para que o resultado dê 12? Então, eu vou ter que pensar aqui ó, num expoente. Para que esse resultado dê 12, eu preciso, digamos, simplificar essa raiz. E para mim simplificar essa raiz aqui, ó, eu preciso pôr o quê? Preciso pôr um 3 aqui, ó. Se eu colocando um 3 aqui, ó, no caso, substituindo o x aqui por 3, eu vou poder simplificar esse expoente com essa raiz. Imagina que quando a gente era a raiz quadrada, eu precisava colocar um 2, né? Aqui é a raiz cúbica, então eu preciso pôr um 3. Porque no instante que eu simplifico esse expoente com a raiz, eu obtenho um resultado 12, que é o que, no caso aí, o logaritmo aí pede, né? É o logaritmo de 12 na base raiz cúbica de 12. Então, no caso aí, qual vai ser? O 3, certo? Então, o logaritmo é isso. Alguma dúvida nessa parte aqui, inicial do logaritmo? Alguém de vocês aí conseguiu entender o que se trata o logaritmo? Eu entendi. Nenhuma?
Entendeu, né? Nenhuma dúvida, não. Então, Também. bem tranquilo, né? Bem tranquilo, né? É, então, só mais um detalhe, uma observação aqui, é, que não trouxe aqui na parte inicial, que é quando, digamos assim, o logaritmo padrão, tá? O que é o, digamos, o logaritmo padrão? É quando ele vem, digamos, uma situação que ele vem o log, eu vou pôr aqui, digamos, log de 10. Ele vem nessa situação, log de 10, logaritmo de 10. Mas o professor não explicou esse log de 10, o que isso significa aí. Bom, existe no caso aí assim como na raiz quadrada, quando a raiz quadrada não aparece o 2, né? Fica invisível ali, quando é cúbica aparece o 3, tá? Que foi o exemplo que foi citado aí, né? A raiz, quando é cúbica, aparece um 3 aqui dentro no índice aqui da raiz. Bom, quando é ao quadrado não aparece, né? Por quê? Porque digamos que a raiz quadrada é o padrão. Mesma coisa, o logaritmo também existe o padrão, que é 10, tá? Então vou pôr aqui, ó, que é 10, tá? Então sempre quando não aparecer o número, é porque o padrão é 10, certo? Então, ó, logaritmo de 10, no caso aqui, ó, ele trouxe essa letra C aqui como exemplo aqui, ó, ele pôs, tá? Ele pôs o 10 aqui, mas na verdade não precisava, não necessita pôr esse 10, tá? Sempre quando é, vir sem a base, sem essa base aqui, ó, significa que é 10, tá? Que 10 é o padrão. Então, aqui, resolvendo isso aqui, só para ver se vocês estão realmente compreendendo qual que é esse resultado, logaritmo de 10. Alguém aí fala ou deixa no chat? Vamos ver se vocês estão entendendo. Logaritmo de 10, base 10. E aí, qual que vai ser o expoente aqui dessa base para que o resultado seja 10? E aí, pensar num expoente, 10 elevado a um determinado expoente para que esse resultado seja 10. Não conseguiram? Não conseguiram aí chegar nesse expoente? O expoente, o expoente 1, né? O expoente 1. Porque aqui eu substituindo 10 elevado a 1 é igual a 10. Tá? Então, logaritmo de 10 igual a 1. Certo? Então, só essa observação aí sendo feita, que no caso aí, sempre que o logaritmo não aparecer a base, é porque é um 10, certo? Assim como, por exemplo, quando não aparece um coeficiente aqui, é, desculpa, quando não o coeficiente que antecede aqui o x, quando ele não aparece, significa que é o 1, certo? Então, quando a gente soma, digamos, x mais x, a gente sabe que vai ser 2 porque existe um aqui, mas não precisa pôr. Então, assim também é o logaritmo, tá? Sempre que não aparecer a base, significa que é 10. Bom, então vamos avançando. Ele traga aqui um caso de exercício, né, resolvido. Vamos ver aqui esse exercício resolvido. É, bom, então aqui o exercício, ele deu aqui, pede para, no caso, para achar os valores, e aí a letra A, logaritmo de 32 na base 2. Bom, então aí a gente vai pensar, né? Qual que no caso dessa letra A aqui, qual que é o expoente
2 elevado a um determinado expoente para que o resultado seja 32. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Oba, eu multipliquei o 2 5 vezes. Então, aqui, ó, simplesmente o x aí vai ser igual a 5. Ou seja, o resultado do logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Tá? Então, vou voltar aqui. Caso aí, o resultado aí vai ser igual a 5, certo? Então, o resultado aqui igual a 5. Bom, a letra B. Letra B temos logaritmo de 0,001. Veja só, agora ele já trouxe um exemplo aí que não aparece a base, né? Qual que é a base então? Não apareceu? Já sei que então aqui vai ser 10. A base aqui desse logaritmo vai ser 10. Então vamos lá. Qual vai ser então o expoente aqui, ó? Esse valor desse x para que esse resultado dê 0,001. Bom, a princípio eu sei que no caso aí um número decimal eu preciso transformar ele em fração para ficar melhor para a gente entender, né, a questão. Então, transformando esse número aqui em fração, eu preciso que simplesmente eu contar que os algarismos aqui após a vírgula tem 3, então eu vou ter que dividir eu mantenho o número que está aqui, que no caso é o 1, dividido por 1000. Então posso escrever esse, esse número decimal em simplesmente 1 dividido por 1000. Oba, 1 dividido por 1000. Já começou a clarear. Qual que é então o expoente aqui, ó, x? Esse expoente aqui, ó, x, que o resultado dá 1 sobre 1000. E a gente precisa já pensar naquele expoente negativo, né? Que eu sei que esse 10 aqui, ó, ele vai passar para o denominador com expoente negativo. E aí agora, sabendo que é negativo, eu preciso pensar assim, 10, eu preciso multiplicar 10 quantas vezes para chegar em 1000? 10 vezes 10 dá 100, vezes 10, 1000. Oba, então expoente 3. Então aqui simplesmente 3 negativo, certo? Então aqui o resultado eu já identifiquei aqui que o resultado desse logaritmo aqui vai ser o menos 3. Tá? Então, o resultado da letra B, logaritmo aí, menos 3. Tá? Então, o resultado da letra B, certo? Que foi, no caso aqui, a resolução, ó, que ele trouxe aqui as observações, podemos encontrar esses valores mentalmente, certo? Que é o que a gente vem fazendo aqui, né? A gente imagina, oba, eu já sei o que é potenciação, sempre associando, né? As propriedades de expoente negativo. Viu que para a gente chegar a resolver isso aqui, a gente precisou lá daquela propriedade que a gente viu no conteúdo lá da função exponencial, que a gente teve as propriedades da potência. Então, uma coisa vai levando a outra. Matemática é assim. Então, se você ficou com alguma dúvida, algum conteúdo, é bom sempre estar vendo, revendo, para que lá adiante você não tenha mais dificuldade, tá? Então, uma coisa vai levando a outra. O item A aqui, o que foi observado. Para descobrir o valor do logaritmo, nós perguntamos, o número 2 elevado a qual expoente resulta em 32? Foi o que a gente interrogou aqui, né? O 2 elevado ao expoente, um determinado expoente, que o resultado deu 32. Foi onde que a gente pensamos aí no número 5, que 2 elevado ao expoente 5 é igual a 32. E aí aqui ele traga a resposta, né? Foi o que a gente já resolveu. E agora a letra B. Como a base não está escrita, tá vendo? A base não foi escrita nessa letra B,
subentendemos que vale 10. Foi o que eu passei para vocês, né? Quando não tem, significa que ela vale 10. Então, perguntamos, o número 10 elevado a qual expoente resulta em 0,001? Foi o que fizemos também, né? A gente resolveu aí fazendo essas etapas. Então, aqui é a resposta, né? Que a gente chegou lá, a gente pensamos aí no resultado aqui, menos 3. Bom, ele traga aqui também um outro modo de resolver aí, mas acaba a mesma situação, né? Também podemos encontrar os valores algebricamente. Para isso, vamos chamar o valor desconhecido de x, que é a mesma coisa que fizemos, né? Substituir aí o valor de x lá em cima, na resolução lá de cima, lá, ó. Seja no item A, seja logaritmo de 32 na base de 2 igual a x, então, pela definição, 2 elevado a x é igual a 32. A gente chegou na mesma situação lá, né? Da que a gente resolveu. Então, essa maneira aqui foi o que a gente resolveu também. Vamos aqui adiante, né? Ver aqui um outro exemplo. Então, aqui eu tenho a resolução aqui do exemplo 2, determinar o valor de logaritmo de raiz quadrada de 2 elevado ao cubo na base 1/8. Bom, então aqui o que foi feito aqui? Bom, a gente precisa aqui entender qual que é o expoente aqui dessa base que foi dada, né? Aqui, ó, 1/8. Qual que vai ser esse expoente para que o resultado aqui, ó, dê raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Então aqui pensamos o quê? O que foi pensado aqui? No caso, transformar esse 8 aqui, ó, na mesma situação aqui do valor que a gente precisa chegar, a gente precisa encontrar esse valor. Então, para ficar, digamos, idêntico, transformando essa base aqui, ó, 2 elevado ao cubo, que 2 elevado ao cubo é igual a 8, né? 2 elevado ao cubo é igual a 8. E a partir daí, a gente obtém que a raiz quadrada, no caso aqui, de 2 elevado ao cubo, podendo ser escrito na forma aqui de expoente, né? Na forma aqui de expoente, porque esse expoente saiu aqui, no caso, ele colocou em forma de fração. Porque na forma de fração, quando você tem uma situação, trazer aqui, tem espaço melhor aqui, ó. Quando você tem uma situação aqui, 2 elevado a 3, eu posso escrever esse número aqui, ó. Aqui existe um 2, né? Como eu falei, que ele não aparece, mas ele existe. Então, ó, sempre eu posso transformar essa radiciação aqui no expoente fracionado, que é o que? Eu mantenho essa base 2 e esse expoente que está aqui dentro da raiz, ele vai aqui para o numerador e embaixo desse aqui vai sempre o que está aqui no índice da raiz, que no caso 2. Tá? Então, eu posso escrever dessa maneira quando eu tenho uma radiciação. Então aqui, digamos que ele fez esse processo, ó, é, de deixar aqui na forma de fração. Porque a partir daí ele vai chegar aqui na situação aqui, ó, que foi colocada, que no caso aqui, para a gente chegar nesse valor aqui, né? 2 elevado a menos 3x, que no caso foi a base, né? Ele cortou aqui a base. É igual a 2 elevado a
no caso, é expoente aí de fração, né? 3 sobre 2. E aí resultou em 3x igual a meio, porque ele cortou aqui, ó, foi cortada a base, né? Bases iguais, ficou somente os expoentes. Então aqui menos 3x é igual a 3 meio. E aí, passando o 3 aqui dividindo, quando a gente passa dividindo, então x vai ser igual, aí ficou aqui no caso uma divisão de fração. Aqui foi resolvido como? Então aqui é porque aqui no caso a resolução ele traga de forma direta, né? 3 sobre 2 dividido por menos 3. Com esse dividido por menos 3, ele vai passar multiplicando, ao inverso, né? Multiplicando. Menos 3. Estou colocando já o resultado. E aí, ó, quando a gente multiplica, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Então ficou essa fração aqui, que no caso ele já trouxe aqui, ó, reduzido. Tá vendo que ele já traga aqui, o livro já traga já a solução reduzida, né? Então a gente tem que quebrar a cabeça por que surgiu esses valores. Então aqui, simplesmente, no caso, simplificando, né? 3 por 3 dá 1, foi esse valor, e 6 aqui, menos 6 por 3 vai dar 2, e o menos fica aqui antes, né? Antecipei o menos, porque mais com menos igual a menos. Então, o resultado desse logaritmo aqui é igual a menos meio, tá? É um quebra-cabeça aí porque envolve várias propriedades, né? Uma vez que a gente tem aí o logaritmo de um número que está dentro da raiz quadrada e ainda tem um expoente 3 e a base aqui ainda para completar, né? Se não bastasse esse aqui, ainda vem ainda em forma de fração, tá? Mas isso aqui, digamos que a resolução desse exemplo aqui já foi um exemplo já mais complexo para que vocês entendam que há essas possibilidades. E existe, né? É algo que existe. Então, ele traga mesmo, digamos, para a gente dar aquele choque de realidade na gente. Que é o quê? Para que a gente também se comprometam de ver que existem esses níveis mais difíceis, são complexos, e não ficar lá só naquele faz de conta que é esses que a gente viu primeiros aqui, tá? Esse exemplo que ele trouxe primeiro aqui é o que a gente chama aí de mamão com açúcar, né? E aí depois, digamos, para a gente avançar, ele traga um exemplo aí mais complexo para dar aquele choque de realidade, para que a gente acorde e fale assim, não, eu preciso levar isso a sério, eu preciso acordar sábado de manhã para assistir a aula, porque senão eu não vou muito longe nos meus objetivos. Então, se vocês pensam assim, a gente consegue tá fazendo com que isso, as coisas vão facilitando, né? Pegando com seriedade, com compromisso, resolvendo as atividades, tudo direitinho, propostas, a gente consiga chegar aí no nosso objetivo final, tá? Então, esse aí é meio que um choque de realidade para a gente acordar para a vida, né? Bom, avançando aqui, ele trouxe uns outros exemplos aí, também que é intervalo aberto, intervalo fechado, mas eu vou deixar para que vocês aí, digamos, vejam isso aí com mais tranquilidade. Eu vou estar postando esse material para vocês ler, observar. E aí, nas próximas aulas, se surgiu alguma dúvida, alguma dessas resoluções aí, pode estar trazendo para a gente explicar, tá? Eu vou mais adiante aqui porque tem outras propriedades que eu quero passar para vocês, tá? Por isso que eu não quero ficar martelando nessas resoluções aí, porque tem outras definições, outras propriedades. Bom, então uma outra propriedade, acabou passando aqui, é a propriedade que chamamos aí de operatórios dos logaritmos. Logaritmo de um produto.
Então vamos lá, logaritmo de um produto, ou seja, quando se trata de multiplicação. Vamos ver lá, né? Então aqui a definição, ó, o logaritmo do produto de dois números positivos em uma base A, com A sendo maior do que zero e diferente de 1, é igual à soma dos logaritmos de cada um desses números na base A. Ou seja, a definição foi dada aqui, ó, que quando a gente tem um determinado logaritmo, que essa base for um número A, lembrando que essa base tem que ser um número positivo e diferente de 1, e aqui a gente tem uma multiplicação, né, um produto, um determinado valor B vezes C, a gente pode o quê? Simplesmente somar, né? Separar cada um desses e a gente somar. No caso aqui eu separei, ó, log de B, tá aqui esse primeiro, e aí eu vou somar com, posteriormente eu vou repetir a mesma logaritmo de C, tá? Então é uma propriedade aí, quando a gente tem um determinado produto, que a gente precisa encontrar aquele logaritmo, a gente pode separar eles somando, tá? Primeiro o logaritmo de A mais logaritmo de, logaritmo de B na base A mais logaritmo de C na base A, certo? Então aqui foi trazido aqui no caso um exemplo aqui, ó, só para que a gente compreenda que esse logaritmo aqui, ó, de 3 vezes 9, eu posso separar ele. Por que eu posso separar ele? Porque aqui, ó, na definição foi dada, eu posso colocar o log de 3 na base 3, que foi dado aqui, ó, log de 3 na base 3, e eu posso separar log de 3 na base, na base 9, somando, tá? No caso aqui, ó, log de 3 na base 3, mais log de 3, no caso aqui ele colocou em forma de potência, né? Que seria aqui o 9. Tá? Ele deixou isso aqui em forma de potenciação, mas aqui seria, no caso, o 9. Então, só para que vocês entendam que eu posso separar. Por que isso? Por que essa propriedade aqui, que ele não pôs aqui logo 3 vezes 9, 27? Por que, professor, que eu não calculo 3 logaritmo de 27 na base 3? Não, porque tem essa propriedade, porque em alguns casos a gente precisa aplicar, que o exercício, digamos que ele vai dar, supondo aqui, ele vai dar um exercício que ele vai pedir lá, digamos assim, ó, logaritmo de, supondo assim, logaritmo de 20, só assim, logaritmo de 20. E aí, no próprio anunciado, ele fala que o logaritmo de 10 é igual a 1. Oba, logaritmo de 10 é igual a 1. Só que aqui ele não deu 10. Por que que ele falou que log de 10 é igual a 1? E se aqui ele deu log de 20? Oba, então eu vou ter que separar isso aqui. Para mim chegar no número 20, eu posso separar, e aqui também, ó, no mesmo enunciado, ele deu log de 2, um determinado valor aqui. Supondo aqui 0,3, tá? Não vai ser exatamente isso aí, mas deixa eu ver aqui o log de 2, quanto que é? É 0,3 mesmo. Chutei e acertei. 0,3 aproximado. Então, assim, no exercício, digamos que lá no enunciado ele vai dar essa situação. E aí, para a gente resolver lá no item lá, ele trouxe essa situação. Oh, mas e aí, como é que eu vou resolver, professor? Então aqui eu vou ter que separar. Ele já deu lá anunciado, ó, de 10 e de 2 eu tenho, então eu posso escrever esse 20 da seguinte maneira, 2 vezes 10. 2 vezes 10 não é 20? Oba, então se ele deu esses dois valores aqui em cima, é porque eu posso separar ele aqui, ó, forma de produto, 2 vezes 10. E aí agora eu vou escrever lá dessa forma aqui, né, de somar. Aí aqui eu simplesmente eu separo log de 2 mais log de 10, porque aqui eu já tenho os resultados.
Então aqui agora é só somar os resultados, certo? Porque para a gente achar o logaritmo de 20, digamos que já complica, né? Qual que é o expoente do número 10 para o resultado da 20? A gente não sabe, assim, mentalmente. Porque teria que ser um número decimal, né? Porque 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100. Então vai dar um número quebrado aí, número decimal. Então, se o exercício ele já deu lá no enunciado esses valores, é porque a gente tem algumas propriedades que a gente precisa aplicar. Então, por isso que existe essa propriedade aqui do logaritmo do produto, que há momentos que a gente precisa estar fazendo aí essa separação e somando os valores de cada um, certo? É, deixa eu voltar aqui. Bom, então aqui a propriedades que vimos aqui do produto. Voltou muito aqui. Bom, é, então aqui foi dado aqui no caso aí o exemplo, né? Foi o que a gente comentamos aqui, separou, tal, separou aqui o 3 elevado ao expoente 1, multiplicando por 3 elevado ao expoente 2, e aqui ele chegou aí fez a separação aí, mostrando, né, a questão aí do produto, do logaritmo que a gente utiliza aí a soma. Então aqui é as definições aí, né, que a gente, é o que a gente explicou aí. E o exemplo, então aqui temos o exemplo, né, é, no caso aqui, o exemplo, logaritmo de 25 vezes 625 na base 5. Então aqui eu posso simplesmente separar, ó, com a soma, separei os dois, e aí eu vou calcular, né? Bom, o logaritmo de 25 na base 5, eu sei que é 2, né? Porque 5 elevado ao quadrado dá 25. E o logaritmo de 625 vai ser aí, no caso aí, o 4, né? O 4, porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes vai dar 625. E aí a soma de 2 mais 4 é igual a 6, certo? Então, existe é, essas propriedades aí. Bom, então aqui o exemplo B. Só um detalhe aí, observando assim, que esse produto aqui, ó, imagina que se a gente multiplicar aqui, ó, 25 vezes 625. Vou só multiplicar aqui para que vocês entendam, né? 625. Ó, o número vai dar 15.625. Então, se perguntar um logaritmo de 15.625, a gente vai ficar sem saber, né? Qual que é esse logaritmo, tá? É... Pronto. A letra B. Então, aqui a letra B temos logaritmo de 500. Logaritmo de 500, opa, não sei, né? Tá complicado o logaritmo de 500. Mas eu posso o quê? Eu posso separar, né? Ó, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó, a propriedade do produto, que eu posso separar logaritmo de 100, existe, né, o logaritmo de 100 exato, e o logaritmo de 5, multiplicando, que é o que? A gente precisa dividir, separar eles aqui, ó, separar eles, lembrando que os resultados de um e do outro é a soma, e aí o logaritmo de 100, sabemos que no caso é 2, né? Porque 2, que o logaritmo de 100 na base 10,
qual que é o expoente do 10 para o resultado da 100? 2. E aqui, o somado aí com o logaritmo de 5. O logaritmo de 5, no caso, não vai ter o exato, né? Mas o logaritmo de 5, imagina um expoente aí de 10, que o resultado de 5 dá o número aproximado aí 0,6. Mas aqui no caso, o objetivo aqui desses exemplos é só para fazer com que vocês entendam que existe essa possibilidade de quando você tem um determinado número aqui, você pode dividir ele de forma de um produto, de uma multiplicação, em número que você tenha o logaritmo exato, porque aí você facilita a sua conta, certo? Bom, então agora vamos ver aqui a propriedade de logaritmo de quociente. Assim como tem o produto, o logaritmo do produto, né, que é a multiplicação, a gente tem também a propriedade do quociente, que é no formato aí temos aqui, ó, o formato aí de fração, tá? Quando a gente tem a propriedade aí da fração, que é o quê? É a gente quociente, só para lembrar que no caso aí é o mesmo que divisão, né? Só para a gente é, fixar aí que o produto se trata de multiplicação, quando a gente tem multiplicação, e no caso o quociente é quando se trata de divisão. Então, o logaritmo de b dividido por c na base a é simplesmente, no caso, ao invés, o inverso da soma, né, que for o produto, aqui é subtração, tá? Então, é o logaritmo de b na base a subtraindo logaritmo c, tá? Subtração, vale lembrar que o numerador sempre vem primeiro, tá? Porque como é uma subtração aqui, ó, isso interfere no resultado, tá? Então sempre é subtraindo o resultado do denominador. Bom, então essa aí é a propriedade do quociente, que é a divisão. E aí tem um exemplo. No caso aí, ó, o exemplo foi dado aí, ó, logaritmo de 3 sobre 9 na base 3. Opa, eu posso o quê? Fazer a subtração, separar eles e fazer a subtração. Observe que foi trazido para cá, ó, logaritmo de 3 está aqui e o logaritmo de 9 está aqui, tá? Aqui ele já pôs aqui em forma de expoente. Bom, então, e com por ser, no caso, a divisão, eu utilizo aqui a subtração, tá? Então é isso. A propriedade aplicando a propriedade do quociente. É uma subtração dos dois logaritmos aí envolvendo, né? Tá difícil aqui para andar com essa barra aqui, né? Na hora que trava. Bom, e por último aqui, a gente tem aqui a propriedade do logaritmo com potência. Potência é aquela questão lá do expoente, né? Quando a gente tem a questão aqui, ó, do expoente. Então, só lendo aqui a definição, né? O logaritmo de uma potência em uma base A com a maior que zero e diferente de 1 é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base da potência. Ou seja, quando a gente tem o logaritmo de um determinado número b elevado a um expoente n na base a, simplesmente esse n ele vai multiplicar, viu que ele desceu para cá, multiplicando o resultado desse logaritmo de b na base a. Tá? Então, esse expoente ele simplesmente multiplica aí o resultado. Como foi dado aqui, no caso, observe o exemplo aqui, ó, logaritmo de 4 na base 4 elevado ao cubo, no caso aí na base A. Bom, então, temos aqui, no caso, ó, logaritmo 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né? Mas aqui, aplicando aqui a propriedade da potência,
do logaritmo da potência, a gente pode simplesmente pegar esse n e pôr aqui na frente, né? Onde é que pôs aqui, ó? Tá esse expoente n, ele desceu e multiplicando o logaritmo de 4 na base 5, certo? Então, é, existe essa propriedade também que em alguns casos facilita, né? Quando a gente pode, até um número maior lá, que a gente poder fatorar ele, a gente pode deixar em forma de expoente, e aí depois aquele expoente a gente passa para antes aqui do logaritmo e multiplica, né? O resultado daquele número que ficou ali na base, certo? Então, mais uma propriedade aí do logaritmo. Bom, e assim, trouxe aqui outro exemplo também, né? Essa barra aqui hoje tá. Para aí. Hoje. Pronto. Então, aqui o exemplo que foi. é, que trouxe aqui, ó. O logaritmo de 5 elevado a 8 na base 5. Observe que, digamos que esse 5 aqui, ó, é porque ele foi fatorado, né? Ficou aí 8 vezes. Então, imagine que se eu for multiplicar aqui 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, deixa eu só resolver aqui para vocês aqui, 8 vezes, vai dar o número 390.625. Imagina que se vem lá esse número, 390.625, um número alto, né? Mas se a gente tem o conhecimento da propriedade, a gente pode simplesmente fatorar aquele número, vou trazer ele para cá, ó, que é 390.625. A gente pode fatorar ele aqui por 5, que a gente for fatorando aqui, vai ficar esses 5 8 vezes. E aí, a gente sabendo disso, a gente pode, no caso aqui, ó, simplesmente pegar esse expoente 8 e passar aqui para antes, multiplicando o resultado de logaritmo de 5 na base 5. Que o logaritmo de 5 na base 5 sabemos que é 1, né? Qual é o expoente de 5 para que o resultado dê 5? 1, porque 5 elevado a 1 é igual a 5. E aí a gente simplesmente pega esse resultado e multiplica. Que no caso aí o expoente aqui, ó, 8 vai multiplicar esse resultado, 8 vezes 1, 8. Chegamos aí no valor, né? Que a princípio, se a gente deparar com uma situação aqui, ó, logaritmo desse determinado número na base 5, a gente vai cair de costa, né? Professor, que número que é isso? Mas aí depois a gente vai vendo a propriedade, aplica, pronto. Chegamos no resultado aí que é 8. Entendeu? Então, é, essas observações aí sendo feitas. E aí, ele traga aqui também mais uns exercícios resolvidos. Aí eu vou disponibilizar esse material para vocês e peço, né, que vocês façam o estudo, veja essa resolução do exemplo aqui, ó. Eu sugiro sempre assim que faça, por mais que aqui já está resolvido, copia um exemplo desse aqui, não é textão, né, não vai ocupar muito tempo de vocês para copiar, e aí vai vendo, né, o passo a passo o que foi feito, porque no instante que você está fazendo isso aqui, digamos, resolvendo uma segunda vez, o qual você já tem lá a resposta e vai procurando entender. A gente vem fazendo aqui, né, observando, fazendo as observações, por que aqui deu 8, por que aqui deu 1, por que aqui deu esse valor. Então, matemática é isso, é você perguntando para você mesmo, perguntando também aí para os livros, né? E fazendo cálculo. Só existe uma maneira da gente entender isso aqui, é a gente fazendo, tá? Se a gente não colocar a mão na massa e não fazer, a gente não vai conseguir vencer aí essa barreira, né?
de que a matemática é difícil e de que a matemática a gente não consegue resolver. Se a gente pegar para a gente fazer, a gente irá entender que a matemática não é tão complicada assim e que a matemática é possível de resolver, tá? É só as observações aí e incentivo para que vocês também estudem e façam as atividades propostas aí para que você consiga melhorar aí seu desempenho aí e, consequentemente, atingir os objetivos, tá? E aí, aqui, por último, aqui, eu deixo são 3 exercícios, tá? Onde o logaritmo, isso que a gente viu aí, no caso, essa primeira aqui, ó, calcule mentalmente. Aí você vai ver que essa barra aqui hoje, ela não tá querendo andar. Quando vai de vez. Pronto. Então aqui, esse primeiro aqui, calcule mentalmente. Qual que é o logaritmo de 25 na base 5? Aí vocês vão pensar, qual que é a expoente aqui de 5 para que o resultado dê 25? Coloca o resultado. Aqui, ó, a letra B. Qual que é o logaritmo de 1 na base 9? Oba, qual que é o expoente de 9 para que o resultado dê 1? Existe, né? O resultado, sempre quando coloco um determinado expoente, o resultado é 1. E assim por diante, tá? Aqueles que não tem, no caso aqui, oba, que não tem a base, significa que vai ser o número 10, tá? Só relembrando aí, quando não tem a base aqui no logaritmo, significa que é 10, certo? Só essa observação aí. Na questão aqui número 2, entre quais números inteiros estão o logaritmo? Então aqui vocês vão ver na letra A, ó, qual que é o logaritmo, qual que é o logaritmo de 560 e aqui não tem a base. Se não tem a base, significa que é 10, né? Então aqui, ó, significa que é 10. Bom, e aí, 10 elevado ao qual expoente para que o resultado dê isso? Só um detalhe aqui, ó, que ele pergunta aqui entre quais os números inteiros, tá? Entre quais números inteiros. Então aqui eu vou imaginar 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 3 é 1000, porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Oba, eu já sei, 10 elevado a 2 deu 100, 10 elevado a 3 vai dar 1000. Então, qual que é esse número inteiro? Está entre quais os números? Simplesmente colocar, né? Aí entre o 2 e o 3. Tá? E assim por diante. Tá? Aplicando as definições que foi vista aí, ó, quando a gente tem a base, raiz quadrada, aí vou deixar proposto aí para vocês esses 3 exercícios para que vocês resolvam, certo? Aí a próxima aula a gente vem explicando com mais detalhe a resolução desses exercícios aí vocês podem estar trazendo também as dúvidas, certo? Então, para a aula de hoje é isso. Eu vou estar disponibilizando esse material lá no Classroom e aí vocês já podem estar dando uma lida, resolvendo vendo os exemplos